do Mediária, onde acontecem os webinários todos os meses. Esse mês é o mês de Famílias e Sucessões. Vocês estão encontrando na tela a Carol e a Leila, que são as coordenadoras, e a convidada que elas trouxeram, que é a Daniele. Nesse momento, quero dar boas-vindas. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que estejam bem, espero que continuem bem. E dizer para todos da satisfação que tenho sempre, a cada mês, de receber esse auditório repleto. Foram muitas as inscrições, eu não tenho a conta, depois a Lígia ajuda a gente com o número de inscrições, Daniele, mas... Bom, eu não sei. Lígia, você tem com você o número de inscrições para a gente já dizer para a Daniele agora? Eu olhei no meu e-mail e tem uma opção de gente entrando. Você saberia dizer? A última visualização que eu fiz tinham 40 inscritos. Tinham 40 inscritos, tá bom. Eu tenho a ideia de um número um pouquinho maior, recebido depois da Ana Cláudia, então a gente tem pelo menos aí umas 50 pessoas, Daniele, para te ouvir e ampliar conhecimentos aí com a sua fala. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente já deu os 3 minutinhos iniciais que viabiliza a entrada de todos vocês. É uma alegria saber que temos tantas pessoas conosco prestigiando o webinário Famílias e Sucessões. Eu passo para a Leila, Leila Boni, para a Carol Tufani, e elas vão dar boas-vindas à convidada que elas providenciaram para a nossa conversa de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, muito, muito obrigada, muito bem-vinda, Daniele. Eu só agradeço. Isso, boa noite a todos. Estamos muito felizes de receber vocês hoje. O Mediária esse ano completa 25 anos, né, Tânia? E uma das formas de comemoração são esses webinários, que eu acho que é muito a cara do Mediária, assim, esse incentivo à educação continuada. Então, a gente está fazendo parte disso, é uma grande alegria. Estamos aqui hoje com a professora Daniele Teixeira, que é uma profunda conhecedora do tema planejamento sucessório, e teve aí a boa vontade de aceitar nosso convite e articular o planejamento sucessório com a importância da mediação nesse instrumento. Então, eu quero primeiro realmente agradecer a sua presença, dizer que fico muito feliz de celebrar esses 25 anos do Mediário com esse webinário tão especial, e passo a palavra para a Caroline Tufani trazer aí o currículo da professora Daniele. Boa noite a todos, obrigada, Daniele, por estar aqui com a gente hoje. A gente queria falar um pouquinho do seu currículo. A Daniele é doutora e mestre em Direito Civil pela UERJ, pesquisadora bolsista no Instituto Max Planck, na Alemanha, especialista em Direito Civil pela Universidade de Camerino, na Itália, especialista em Direito Privado pela PUC-Rio, professora de curso de pós-graduação em Direito, advogada e parecerista, coordenadora da obra Arquitetura do Planejamento Sucessório, do Congresso Arquitetura do Planejamento Sucessório e do curso Planejamento Patrimonial e Sucessório. Então, super especialista no tema, a gente está muito empolgada e muito animada para ouvir você hoje, e a gente gostaria de começar com uma pergunta: o que seria o planejamento sucessório e quais são os objetivos do planejamento? Bem, primeiro eu queria agradecer o convite diretamente, né, a Leila, que fez comigo, mas agradecer muito a Tânia. Eu vi até anteontem ou ontem uma live sua com uma pessoa da Bahia e conheci um pouco sua história, assim, de como foi a evolução do Mediário, um instituto de tanta qualificação, não só nacionalmente, mas internacionalmente. Cumprimentar a Caroline também, obrigada aí. E é uma alegria estar tão próxima de um instituto onde eu acho a mediação o maior parceiro de um planejamento sucessório, até porque ele pode ocorrer, às vezes, em vários períodos do planejamento sucessório. E o que é planejamento sucessório, né? Bem, tem um conceito no livro e tudo, mas eu falo de uma forma muito simples, que é uma gestão patrimonial com transmissão de bens, visando a sua morte, né? Bem, dentro desse conceito do que é isso,
eu gosto, antes de falar dos objetivos, por que se fala tanto em planejamento sucessório hoje? Bem, porque o livro 5º do Código Civil ele ficou insuficiente para atender às demandas dessa sociedade, dessas transformações socioeconômicas que ocorreram não só no Brasil, mas vamos falar nesse corte do mundo ocidental, transformações socioeconômicas que traduzem que país, né, que mundo é esse que a gente vive? A gente vive num mundo totalmente globalizado, aí com as tecnologias, nós vivemos num mundo imediatista, consumista, fluido, né? E tecnológico, né? E extremamente tecnológico. O tecnológico ele traz efeitos não só nos aparelhos, em tudo, na ciência, no desenvolvimento de doenças, na prevenção. Com isso, tem consequências socioeconômicas, como as pessoas viverem mais. E aí, exatamente em função disso, muito do nosso Instituto da Legítima era em função de pessoas morrerem mais cedo, que era proteção para aquela família. E aí esse questionamento, né? Na verdade, o direito das sucessões ele é extremamente engessado. Aí o que ocorreu? O direito societário ocupou um espaço, né? Primeiro com as famílias, famílias empresárias, depois as empresas familiares, vieram buscando soluções já para essas transformações dessas famílias e tudo, porque eu digo que o direito das sucessões tem 2 grandes pilares, que é a família e o patrimônio. Eles falam até propriedade. Qualquer manual de direito das sociedades, das sucessões, traz isso. Propriedade e família. E elas sofreram grandes transformações nesse mundo recente. Então, as famílias, a gente tem bem diferente, né? São as entidades, várias formas de entidades familiares. E a propriedade, que até bem pouco tempo atrás, eu estou falando menos de 100 anos, ela era concretizada de que forma? Através de bens materiais. E hoje teve toda essa mudança, deixar de ser de bens imóveis para bens móveis, onde se já tem uma maior fluidez. E hoje em dia a gente já fala em bens digitais, né? Herança digital, então assim por diante. Então, esses bens são consequências dessas transformações socioeconômicas que abalaram os 2 pilares do direito das sucessões. E por que o planejamento sucessório é importante no Brasil e nem tanto em outros países? Vamos supor, os países anglo-saxões, eles já têm a tradição de fazerem testamento, de se organizarem, tanto que vários dos instrumentos têm essa origem. Já no civil law, a gente não tem tanto a cultura do testamento, no Brasil a gente sabe que é pouquíssimo, então a gente tem essas circunstâncias. Mas lembrando que o Brasil tem um sistema dual, ou seja, nós temos a sucessão legítima e a sucessão testamentária, mas deixa em outro momento a gente fala mais sobre isso. Então, eu só queria explicar não só o que é o planejamento, mas por que o planejamento ele está em vigor, assim, com tanta matérias, cursos, livros, né? Hoje em dia, eu digo que o direito das sucessões ele era o patinho feio do Código Civil, e hoje ele se tornou um grande cisne, né? Então, as pessoas buscando muito e o direito das sucessões. Só que, como o direito sucessório brasileiro ficou engessado, sem nesse descompasso com a sociedade, o que ocorreu? O direito societário ocupou um espaço, por isso que muitas pessoas confundem com holding e assim por diante, achando que uma coisa é outra. E não, o planejamento sucessório ele é muito mais do que só uma holding. A holding é um dos instrumentos. E agora, quais os objetivos, complementando a segunda parte da pergunta, depois desse entremeio do porquê? Bem, os objetivos são, primeiro, evitar um litígio, e por isso que eu digo que a mediação é essencial, é um companheiro de andar de mão dadas, é muito importante o diálogo, né, no planejamento, esclarecer, concordarem com as regras. Então, por isso que a gente vai falar mais à frente sobre isso. Ter todo um cuidado com a sua família,
às vezes, quando envolve incapazes. Ontem mesmo eu fiz uma live no Arquitetura do Planejamento em Pauta, que é mais um produto da marca, né? A Arquitetura do Planejamento Sucessório é uma marca com vários produtos, e era a questão do incapaz, né? Como proteger, fazer essa proteção aos incapazes com o planejamento. Quando a gente fala desses vulneráveis, a gente está falando não só de filhos menores, mas da nossa própria incapacidade, e assim por diante. Então, tem vários instrumentos, mas muitos são das demandas de pessoas buscando planejamento para deixar a tutela de um neto, de uma filha que tem algum problema. Também, lógico que é uma economia tributária, de uma forma lícita, gente. Quando nós falamos aqui, não é nenhuma sonegação, sempre são instrumentos de uma forma lícita. Buscar também uma agilidade processual. Hoje em dia, o extrajudicial é muito forte, principalmente quem tem maior patrimônio, se adequando dentro das regras, se busca o extrajudicial, porque tempo é dinheiro. E ontem, vendo essa live da Tânia, anteontem, eu acho, ela fala que, assim, o corporativo sabe muito bem, tem a ciência muito clara da necessidade de mediação, né? Corporativo, porque ele sabe que aquilo é custo, simplesmente isso. Litígio vai gerar custos. Então, essa ciência, então, com certeza, evitar uma judicialização, por isso, para evitarmos uma dilapidação patrimonial. São alguns dos objetivos, né? Podemos traçar muitos outros, mas de uma forma mais sintética, já seriam motivos suficientes. Eu também gosto muito de dizer que uma vantagem do planejamento é você determinar o momento de quando você quer acontecer isso. Isso também traz uma segurança muito grande para as pessoas, sabe? Seja quando envolve menores, ou seja, para saber, não, está acontecendo como eu quero. E essa advocacia preventiva tem tudo a ver com a questão da mediação, de sair desse mundo, né? Nós não temos mais também, nem no tempo do meu avô, dizer depois eles resolvem, e que tempo é dinheiro, da mesma forma que achar que um bom advogado é aquele que é bom de briga e que judicializa tudo, né? Então, eu acho que são coisas que estão atemporais já no nosso momento. Maravilha, maravilha, professora Daniela. Então, na verdade, é isso, né? O autor, o dono do patrimônio, consegue, junto com seus sucessores, definir aí qual vai ser a destinação desse patrimônio, evitando litígios futuros e organizando a casa de uma forma que seja mais eficiente financeiramente e até emocionalmente, né? Eu posso dizer que, às vezes, nem precisa, dependendo do patrimônio, que a gente também tem que fazer de uma forma lá, pensar que o Brasil, né, nós temos uma sociedade, a maioria da sociedade é de pessoas pobres e medianas, mas vamos supor, você pode fazer, quando faz assim, o planejamento é só para pessoas ricas, milionárias? Não. Ele é para todos nós que compomos a sociedade. E eu acho que quando a gente fala da importância da mediação, é que, às vezes, a gente se apega em questões patrimoniais, acreditando que aquele problema patrimonial é o problema, só que a gente sabe que, muitas vezes, o atrás do que virou o problema patrimonial vem uma origem de emoção, de questões humanas, de questões emotivas, né? Nós somos seres humanos. Então, é por isso que a mediação ela vai ter essa importância agora. Nem sempre você precisa fazer uma estrutura com os seus descendentes, dependendo do patrimônio, só queria fazer esse recorte, não precisa, mas você, com certeza, organizar. Quando você tem uma atividade financeira na família, tem negócios, empresas familiares, sabendo que isso é muito grande, né? Que 90% das empresas brasileiras são de empresas familiares, e pensar que essas empresas, só 23% delas têm a organização sucessória da sua empresa, só 23%, um estudo da Price recente. Saber que a cada 100 empresas, só 4 chegam à quarta geração. O índice da segunda para a terceira geração é imensa de quebras, e tanto que chega a 100 a 4 só
chegam. Então, é um número muito baixo, né? E um potencial aí ser ocupado, de se trabalhar nessa relação empresa e família versus planejamento, né? Organizar esse patrimônio familiar é com certeza muito grande. Lógico que quando envolve essas pessoas, é necessário toda essa articulação, às vezes fazer protocolos familiares, fazer um ajustamento, todos pensando no melhor para a conservação e a perpetuação daquele patrimônio, né? Mas nem sempre, dependendo do patrimônio, às vezes eu posso organizar sozinho e sem. Mas eu sou sempre daquela que, quanto mais claras as regras, melhor para todos participarem. Então, por isso que eu falo que questões tão corriqueiras como escolha de um regime de bens vira assunto desagradável, às vezes, entre as pessoas que vão optar. Ontem mesmo deram um exemplo de uma pessoa que tinha um patrimônio imenso, a filha ia casar com comunhão total de bens, e ele botou regras restritivas na disponível dele, né? E eu sei que acabou o casamento logo depois em função disso. Então, assim, talvez não era para ser, ou não era exatamente aquilo, né? Depois de um estresse, tudo se ajustou naturalmente. Mas eu acho que quanto mais claro, melhor. Às vezes as pessoas evitam comunicar algumas decisões, mas eu acho que sempre, até porque algumas reações das pessoas podem ocorrer, Leila, a posteriori, no momento de se achar uma rejeição, ou isso ou aquilo. E se a vida, você não gosta, mas vai digerindo aquilo, e evita uma judicialização, que às vezes naquele ímpeto não tem mais a pessoa para você discutir, ou abafar, a pessoa já foi, aí você tem que engolir aquilo. Então, sempre que puder falar-se antes, mesmo que não seja uma boa notícia, eu acho que é melhor dar. Eu sou muito de conversa, né, e oriento meus clientes olho no olho, falando, esclarecendo o porquê, justificar, e acho que é um melhor diálogo manter isso também. Eu acho que o planejamento tem de característica, né, essa necessidade de um diálogo contínuo. Exato, exato. E pensar que são temas delicados, né? A gente está falando de temas como a morte e o dinheiro. Então, queria perguntar, assim, dos principais desafios, considerando esses objetivos e esses temas, quais principais desafios você considera aí do planejamento sucessório que vão dar possivelmente ensejo para a realização ou para a necessidade de mediações no curso desse planejamento? Olha, eu acredito que a própria interdisciplinariedade, né? Porque planejamento sucessório é muito mais do que só efetuar ou concretizar um ato. É a forma de pensar que tem que ser extensa. Então, não me adianta só uma análise de como fazer um testamento, se eu não estiver envolvida na questão tributária, ou se eu não estiver pensando, né? Agora, por exemplo, vem a questão dos alimentos, a isenção, a inconstitucionalidade da cobrança de imposto de renda para os alimentos. Aquilo já dava um... Então, lógico, quem está envolvido, como diz até numa live ontem do Daniel Bucar com a Ana Carolina Brochato Teixeira, eles falaram, quando ainda é amigável, as coisas, tudo pode se conversar sobre essa tributação, incluir, desconta daqui. Agora, quando é litígio, já é uma tributação que estava indo para uma das partes, né? E como o ministro Gilmar falou, 98,8% nós estamos falando de pensões que são alimentos dos homens pagando para seus filhos, e no caso a mãe, que, né, a genitora ali que estava. Então, é uma diferença muito grande. Então, é estar alinhado com essa questão tributária, societária. Você não precisa dominar amplamente o direito societário. Eu mesmo, quando tem questões, mas eu tenho uma noção, eu tenho a percepção, eu conheço os conceitos. Agora, não sou expertise, eu faço as parcerias com escritórios de societário, como também, às vezes, alguma análise tributária. Agora, por exemplo, era época de entrega de imposto de renda. Quem tem inventários que você tem que fazer, você tem que ver o ganho de capital, de bem por bem.
Então, né, quando é a entrega agora final do espólio, por exemplo, então você tem que estar sempre atento. E eu vejo que isso é uma característica também da mediação, essa interdisciplinariedade. E a gente tem uma interdisciplinariedade não só com outras áreas do direito, como eu falei aí do societário, do tributário. Você tem no direito internacional privado, por exemplo, que tem aumentado muito as demandas, né? Nós que somos advogadas, sabemos que cada vez mais os clientes trazem questões com elementos internacionais e também, consequentemente, sucessões internacionais. E a própria também outros, né, fora do direito, como a mediação, como as práticas colaborativas, né, a própria arbitragem, dependendo do tipo, às vezes, mas sempre a arbitragem já é uma judicialização, de certa forma, mas buscar, seja, por exemplo, na própria psicologia também, que você precisa, às vezes, né, estar com uma análise subjetiva daquela família, para ver quais são os elementos realmente que envolvem aquela sucessão, vamos dizer assim, né? E quando a gente está falando de planejamento sucessório, basicamente, a gente também está falando de planejamento patrimonial, que alguns instrumentos eu posso já utilizar intervivos, né? E alguns mortis-causa. Então, eu posso fazer um mix. Então, entre desafios, eu acredito que essa questão que não é fácil dessa interdisciplinariedade, desse diálogo, de você ter um mínimo de percepção ou parcerias, né? O limite legal, sempre, principalmente para evitar uma confusão patrimonial, ou seja, você tem que estar muito certo do que é a ameação da relação, e por isso que a união estável está tão frágil, porque a primeira coisa que eu preciso fazer no planejamento é qualificar a pessoa, né? E ela é companheira, não é? Ah, não, eu sou namorada, e você vai ver uma relação totalmente que já é uma união estável. Eu sempre sou de um planejamento mais seguro. Vamos organizar, então, isso aqui? Vamos organizar essa união estável, reconhecer, escolher o regime de bens, fazer um testamento, então, do que jogar a sujeira por baixo do tapete. Então, eu acho que muito cuidado e é um desafio a questão da limitação, de você não ter nenhum problema de fraude, a questão não só da ameação, da legítima e da própria lei, né? Então, em casos que existem, às vezes, de simulação, fraudes a credores, então, estarmos atentos ao próprio limites legais. A finitude humana é um outro grande desafio, já que as pessoas têm dificuldade de falar da morte, mas eu até ultrapasso, sabe, Caroline? Não é só a morte. Eu acho que as pessoas têm dificuldade de, como se diz, porque ao ela passar o bastão da administração, do patrimônio, parece que ela perde a vida laboral dela. E aí ela perde o domínio, o controle, por isso que muitas vezes você vê planejamentos onde as pessoas não querem perder o controle, vai escolhendo instrumentos, mas que isso não ocorra, que quer manter o controle, porque para isso precisa. Então, além dessa questão aí, um pouco da dificuldade de passar o bastão, existe, com certeza, um temor aí da morte, um tabu, e sendo que a única certeza que todos temos é que vamos morrer. Às vezes, alguns clientes, se eu morrer, não é se, é quando, né? Mas trazendo, a gente tem que falar da morte com maior naturalidade, não tem que ser um assunto. Quando eu digo que o planejamento, hoje mesmo eu vi participei de uma organização do Bradim, da Comissão também de Famílias e Sucessões, da qual eu faço parte, e o orador de hoje, ele falou que é importante, né, quando você tem empresa, porque não vira assunto de reunião de domingo. Eu estou no passo anterior, tá? Eu acho que é muito bom a questão estar numa organização empresarial, que você pode estabelecer uma governança, e acho que, independente de economias tributárias ou não, às vezes a própria estrutura societária ajuda as pessoas a separarem um pouco, né, esse joio do trigo, a separarem um pouco as questões emocionais, mas eu quero trazer, eu estou numa fase, eu acho que antes as pessoas precisam trabalhar mais isso, e trazer, sim, para a mesa de domingo
a possibilidade de morrer, o que quer, o que não quer, o que gostaria, e concretizar, né? E não só dali da mesa, mas buscar e ver que isso é uma solução, uma tranquilidade, como eu disse. Então, eu acho, e também, outra peculiaridade que eu também acho que não adianta, que também na mediação você também não tem uma fórmula pronta, você pode ter até checklists, né? Método, mas cada mediação deve ser de um jeito, que eu acredito, como cada planejamento é de um jeito. Eu não tenho fórmula pronta. Eu tenho etapas que eu sempre tenho que passar, mas eu não vou ter um modelo de planejamento igual ao outro, porque vão ter variáveis, né? Variáveis como cada família, então é o que eu chamo, o Daniel Bucay e eu denominamos de customização do planejamento sucessório, ou seja, cada planejamento é feito para aquela família, para aquele patrimônio e para a vontade daquele planejador, né? Então, só aí estamos falando de 3 variáveis, além da legislação, que pode alterar e assim por diante. Então, com certeza, isso é um desafio, porque você não tem um formato pronto, engessado para todas. Por isso, eu sou muito contra dizer que holding é sinônimo de planejamento ou que é um remédio para todas as pessoas. Ela pode ser ótima para várias pessoas, para vários patrimônios, mas eu não posso dizer que planejamento se reduz à constituição de uma holding, né? Porque planejamento, como eu disse, essa gestão é escolha de estratégias, de situações jurídicas, de institutos que você pode usar um mix, né? Você não tem que estar fechado só numa. Junto com a construção de uma holding, às vezes eu também tenho que ter testamentos, às vezes eu tenho que fazer alteração de regime de bens, então tem protocolos familiares, tem várias outras situações. Eu posso resumir nesses 4, né? Então, a interdisciplinariedade, o limite legal, a finitude humana, a dificuldade de lidar com isso, e também a customização, são desafios, mas nada que a gente não dê conta. Ouvindo você falar, me remete diretamente ao Instituto da Mediação e as ferramentas da mediação. Interdisciplinariedade é inerente à mediação, quando a gente fala de uma comediação com pessoas com mediadores que possuem backgrounds distintos, né, mapas mentais distintos. Quando você fala da customização do planejamento, nenhuma mediação é igual, né? Os temas não são iguais, as partes não são as mesmas, então a gente vai sempre customizar acordos de acordo com o interesse das pessoas que estão envolvidas diretamente naquele conflito. Enfim, tudo que você fala do planejamento me remete à mediação. E aí eu queria continuar ainda dentro dessa seara para entender a importância, quais as vantagens que você vê na mediação para o planejamento sucessório. Olha, eu acho que até a terceira questão... Qual era a terceira pergunta? Essa mesma. Gostei. Eu acho assim, a questão, por exemplo, evitar muito dilapidação patrimonial, né? Então, se eles trabalham com isso, vamos supor, em números, que muitas vezes você convence o cliente, ele acha, não, isso vai sair mais barato para mim, você tem que mostrar que é. Como eu vi a Tânia falando que o corporativo também trabalha muito com isso, vê que é mais barata a mediação, porque cessa, né, a questão do litígio, então você tem que buscar, então, com certeza, é nesse tamanho. Eu falo quando evitar o litígio, eu falo evitar a própria judicialização, né? Evitar, porque isso vai se arrastar, ainda mais no judiciário, que nós sabemos que, quando a gente já fala em inventário extrajudicial, é o que eu mais tenho trabalhado. Eu estou com poucos casos hoje em dia, porque dependendo, não envolvendo, né, requisitos que... E aí a gente trabalha para todos estarem de acordo, né? Então, mas às vezes tem as vantagens de ter que pagar. Os casos que foram para judicialização se prorrogam há 7, 8 anos, inventário, né? Pegamos aí uma pandemia. Então, isso é um desastre. E também, eu falo,
Às vezes a gente não gosta de falar isso, mas eu falo da harmonia familiar. Mas não é harmonia, para todos nos darmos bem bonitinho, não. Mas eu falo de um custo subjetivo também, tá? Como assim? Eu vou dar um exemplo. O caso Gugu, né? É um caso que vive em sigilo de justiça, a gente não tem muitos dados, mas eu nem quero estar entrando muito. Mas ele tem excelentes advogados, gente. Né? Um patrimônio daquele não é que não deixou de fazer um planejamento. Mas lembra quando eu falei que você pode fazer planejamentos mais arriscados e outros com maior segurança jurídica? É isso, eles estavam ali no custo deles, vamos saber que ia se ter uma ação de reconhecimento de união-estado. Ponto, é nisso que eu falo. Só que, isso pode até ter entrado no custo, vai gastar um tempo aí e tal, não sei o quê, mas será que está lá no custo? Eles levaram em consideração, às vezes, a destruição dessa família que eu falo, né? Problemas entre mãe e filhos, depois entre os próprios irmãos. Será que o patrimônio, a visão da questão patrimonial tem que ser a priorização disso? Vocês que trabalham com mediação sabem que muitas vezes, é o que eu falei ainda agora, se transporta para o material algumas questões de ajustes que são subjetivas, que são emocionais. A gente tem exemplos, assim, às vezes, que era a colcha de uma filha que não ficou com a colcha, né? Porque deu para as outras e ela ficou assim, a colcha de crochê da mamãe. E a gente sabe que tem diálogos selvagens, tem momentos que, às vezes, você fala... né, temos o curso de planejamento patrimonial sucessório, onde fala nossos clientes, a maioria são advogados, eles falam, não tem condição, não tem diálogo, o outro não quer. É só tirar alguém da zona de conforto que está travando isso. Normalmente ele está possuidor de um bem, ele está usufruindo sem pagar nada. Se você tira a pessoa da zona de conforto, dificulta para poder vir para um diálogo. Se a pessoa está muito acomodada, não vai ter. Mas, então, assim, eu acho isso muito importante, tem que ser levado em consideração. Então, mais uma vez, você determinar o momento, saber que isso aconteceu antes, que você pode organizar, ficou tudo claro, eu acredito que são motivos, assim... eu não gosto só de usar, eu estou tentando achar qual seria uma palavra melhor do que uma harmonia familiar, porque senão parece mimimi, mas eu acho que eu consegui passar para vocês o que é, nesse sentido, é um custo subjetivo aí, e isso demanda uma briga, litígio, demanda, além de toda a dilapidação, demanda energia, gente, além do custo da ação, demanda energia. Você, em vez de estar canalizado para uma qualidade de vida, para aquilo, você vai prorrogar, você vai arrastar. A gente sabe que tem casos, por exemplo, de clientes que se separam, divorciam, mas mantêm aquela separação em ações contínuas. Faz uma, vai, entra com outra, e assim por diante, porque eles precisam ainda de um vínculo. Você manda para o psicólogo ver que não houve uma separação ali. Então, eu acho que as pessoas precisam ter... E aí, a mediação, com essa imparcialidade, com essa neutralidade dela, trazendo isso para essas pessoas que ouvir... Então, assim, tem algumas ferramentas aí essenciais. E aí eu acho que o diálogo é preponderante, porque só com isso, mas as pessoas têm que ver que, além de só ganhar, o que elas estão perdendo, né? Ter essa análise de um todo e tirar isso. E aí eu acho que é muito importante também, sabe, tanto Caroline quanto Leila, para ir também para quem está nos ouvindo, a importância e a responsabilidade do advogado. Não só de não estar prometendo instrumentos que tragam a solução, todos têm vantagens e desvantagens. Você tem que apresentar isso para o cliente. Então, essa nossa responsabilidade,
E da mesma forma de não querer misturar com mediação, né? Você chama o capacitado, e aí isso também é a importância de nós, advogados, estarmos sempre nos capacitando da melhor forma, não achar que a gente, né, temos que ir buscar, isso é uma coisa nova, uma técnica nova. Então, seja o advogado, seja o mediador, temos que ir em pessoas especializadas, gente. Eu digo que o mundo hoje, o custo do mundo hoje, ele não está mais para amadores. Tudo, seja numa atividade econômica, o ganho, a porcentagem está muito pequena, a não ser negócios ilícitos que você tem. Fora isso, as atividades estão com uma margem muito pequena do lucro. Então, você não pode estar mais em fase experimental, vou tentar isso, tentar aquilo, que você pode levar aquele negócio à bancarrota. E eu acho que nós também temos que pensar nisso, sabe? Não está mais naquela, me dá tua opinião aqui, não vou abrir, eu não quero o caso, mas qual a sua opinião? Sendo que para você dar opinião, você tem que parar, você tem que ler, tem que isso, né? Lógico, e tudo isso é tempo e dinheiro. Talvez o planejamento, ele também sai um pouco da caixinha da forma de como se cobrar, tá? Porque ele não é como uma ação da judicialização. Então, até para você poder fazer uma análise, às vezes você precisa até ver um pouco dos documentos para saber o que você vai cobrar. Se você ainda não quer pedir a documentação, se você já põe horas para análise daquilo, até para você poder ter eu faço, por exemplo, às vezes um formulário. Dentro dali eu peço algumas descrições que já dá um pouco para eu ter uma noção, porque é muito diferente. Eu posso ter até, vamos dizer assim, como tem que ser a remuneração pelo nosso trabalho, vou te dar um exemplo. Às vezes eu posso ter um patrimônio de 1 milhão, constituído em um único imóvel. E eu posso ter 1 milhão em 15 imóveis. Eu tenho que ter 15 matrículas, isso, aquilo, avaliar. Então, são demandas. Eu posso ter um patrimônio que a família é um patrimônio menor, mas a família está toda organizadinha, está tudo... E um outro que ainda estão com essas relações que precisam ser estruturadas, uma está com litígio, a outra não está. Então, tudo isso vai ser avaliado em cima do meu trabalho, né, para poder orçar e tratar de cada... Então, é muito indicado fazer por fases. Professora Daniele, muito interessante isso, porque vai mais nessa direção da customização, né? Porque até para você fazer uma cobrança é necessária essa customização, e você tocou em 2 temas que eu queria ressaltar aqui, que eu acho que o que a gente mais ouve na mediação, nas negociações e mediações nosso problema não é de ordem financeira, assim, porque existe sempre uma pauta subjetiva muito grande que está escondida e que às vezes só aparece no financeiro, e aí a gente vai cuidando através disso, né? E o segundo tema era a questão da complementariedade do papel do mediador com o papel do advogado, que acho assim que é fundamental esclarecer isso, que os dois têm espaços muito claros e muito diferentes, né? O mediador ele vai entrar como um terceiro que vai ajudar nessa comunicação, a trazer reflexões sobre os interesses das pessoas todas que estão envolvidas, a trazer clareza sobre a intenção de quem está sendo sucedido e dos sucessores, ajudar, de repente, em acordos preliminares, enquanto o advogado vai ter um papel técnico de conhecimento daquilo, né? Você vê a profundeza que você tem aí sobre o tema. Então, são papéis muito diferentes e que se coordenam lindamente. E aí eu estava ouvindo você falar um pouco sobre essa complementaridade, né? Sim, ainda falo mais, às vezes é necessário até um técnico especialista da área, porque eu, como advogado, eu estou vendo a parte legal, o mediador ali de trazer o diálogo e trazer a paz, vamos dizer, ali para que seja possível. E, às vezes, você ainda precisa, como eu sei que a mediação trabalha com especialistas para chegar a um perito, para chegar em valores, acordar valores entre as partes, entendeu? Porque isso é uma das fases que eu falo que precisa de se tiver... Qual é a 4ª pergunta que eu acho que é exatamente que eu falo das fases?
elencar as situações e temas geralmente tratados no planejamento sucessório que são mais delicados e que, portanto, podem demandar que sejam cuidados em mediação. Eu acho que, por exemplo, quando eu disse que nem sempre todos os familiares precisam estar envolvidos, depende muito do patrimônio. Por exemplo, como eu estou falando, se eu tenho 2 filhos, eu tenho uma casa, uma sala, 2 salas, tenho um carro, um sítio não sei aonde, ou uma casa aí eu não preciso. Eu até falo para eles, estou pensando assim, eu vou ter a renda para pagar os tributos ou não. É como eu disse, sempre que possível. Agora, quando você parte para a questão envolvendo o maior número de pessoas, mesmo que sejam 2, mas que estejam em briga ou que não acordam, então precisa primeiro verem aquilo como uno, que aquela briga só vai ser prejudicial a todos, né? Então, essa fase inicial, às vezes, que precisa se fazer um protocolo. Às vezes é 2 filhos, mas tem 2 cônjuges, né? E que aí já viram praticamente 4, às vezes, assim, 2 irmãos se dão muito bem. Depois que, às vezes, casam, nem sempre a garantia de que vão se dar bem ao longo da vida. Às vezes, muitos clientes chegam assim, não, doutor, quer fazer uma doação? Não, faça coisas. Não, eu confio nos meus filhos. O tempo passa e o mundo é muito dinâmico, as coisas acontecem. Me dou muito bem com a minha nora. Pode dar com essa nora, mas nada impede o seu filho separar e casar depois com uma que não se dá de nem um pouco bem com... Então, às vezes eu digo que a mediação já é importante nessa primeira decisão. Aí eu estou falando de uma estrutura maior, patrimonial, vamos ver que isso é o melhor para todos, vamos concordar, de conceder, porque, olha lá, dependendo da complexidade de um planejamento, é importante eu saber como está o patrimônio desses filhos. Se eles têm, por exemplo, fluxo de caixa para estarem comprando, às vezes, coisas que eu vou ter que estar fazendo como uma venda. Eu preciso saber, às vezes, tem profissões que eles têm isenções de algumas coisas. Então, todo mundo concordando, ou, por exemplo, determinando um regime. Eu sei que isso é uma questão que antes se questiona até nesses protocolos familiares, a validade ou não, mas são orientações que têm que se dar. Então, é quase que um acordo antes de um planejamento, que todos ali envolvidos vão ceder informações para pensar, para analisar, ter esses encontros, seja às vezes até com psicólogos, para poder perceber quem seria ali uma capacidade ou tem um real interesse. Às vezes tem e não tem aptidão nenhuma para tocar aquele negócio da família, que é melhor, às vezes, um gestor de fora, né? Como botar essa família num conselho, lembrando que não adianta só também trazer para o empresarial, porque o litígio pode continuar no societário. Então, é por isso que eu tenho que trazer a mediação. Então, aí eu estou falando nesse momento antes, até para sentar e vamos todos concordar, é isso mesmo, né? Vamos fazer, avaliar, tem que levar um planejamento. Às vezes, dependendo dele, demora mais de um ano, 2, levantar a documentação de tudo, levantar o ativo e passivo, às vezes, dessas empresas. Isso não se dá num momento tão rápido assim. E a vida ela é dinâmica, as atividades não param porque eu estou levantando o planejamento, aqueles ajustes vão tendo que ser necessários, porque, né, não é estático, parado ali. Então, a vida é extremamente dinâmica. E, com isso, eu também tenho a mediação que pode ser no momento durante o planejamento. Como assim, Daniele? Bem, eu preciso ajustar os valores das coisas. Eu preciso, às vezes, fazer uma funcionalidade. Um filho já está no apartamento, então já deixa aquele apartamento para aquele filho que já mora ali. Tem uma casa de praia que uma filha tem filhos pequenos, está utilizando mais, já fica... Mas isso é dentro do que eu quero, mas se está aí um acordo, vamos... Aí, por exemplo, a casa de praia é tanto. Não, não é tanto. Né? Então, tem não só da natureza do bem, do que vai ficar, fazenda tal, às vezes tem disputa.
mas eu quero onde começou tudo, né? Eu quero aquela onde começou. Então, tem questões subjetivas envolvidas e que é importante. Então, durante, às vezes, é necessário. Vamos supor, começou bem, aí, de repente, acontece durante. Começa conflitos de não se achegar em ajustes, às vezes a necessidade de uma valuation, né, para poder estar com balanços mais precisos, um valor mais exato, que todos concordem e assim por diante. Então, tem esse diálogo durante. E o a posteriori é a própria necessidade de uma intervenção, que eu falo depois no planejamento, a própria judicialização que pode vir a ocorrer, e aí fica, seja às vezes questionando um testamento, questionando, por mais que, porque, como eu disse, hoje, às vezes, está tudo bem, mas, e quando estão todos de acordo, ótimos, o problema é que você tem que deixar as relações bem amarradas e seguras juridicamente para que elas se sustentem, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um planejamento que eu tenho 8 filhos de uma pessoa, eu tenho que ver os potenciais, não só dos 8, mas dos cônjuges, do questionar. Essa meação da pessoa tem que estar muito bem separada, esse patrimônio. Por quê? Porque depois podem questionar aquela meação lá de cima, porque quanto mais eu botarem nulas alguma coisa, que quanto mais patrimônio o pai ou a mãe tiverem ali, melhor para eles como herdeiros. Então, assim, tem também essa fase que é o que, por mais que a gente analise para dar essa segurança, e outra coisa, dificilmente as pessoas chegam do zero, né, Leila? Como assim? Caroline, é o seguinte, é que, por mais, se mais velhos, mais história tem. Você pergunta, não fiz nada. Aí você vai ver, não, você pega, não, isso eu já doei para filho tal. Isso aqui. Então, a memória da gente não é melhor o imposto de renda, as escrituras, que a gente vê, às vezes afirmam, não, está no meu nome. Vai ver, está no nome ainda do pai, e você jurava que estava no seu nome. Não é má fé do cliente, não. São coisas que a gente não se engana às vezes, e aí, então, por isso que é importante, no curso a gente dá todo um checklist do que pedir, da documentação, desses filhos, das vezes do cônjuge, dependendo do regime, esses pactos, então, é uma análise realmente bem complexa. Então, eu vejo que a mediação, ela é muito bem-vinda em um planejamento, ela vinha até em várias fases, como eu falei, até um antes, um durante e até o posteriori. Nessa parte do posteriori, me chama muita atenção a necessidade de respeitar a vontade do decujus, né, da pessoa que deixou a herança, e de respeitar um codicilo, de respeitar um testamento, e às vezes isso causa muito conflito entre as pessoas da família. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu gosto às vezes de usar uns cases de pessoas famosas, que aí lembro e tal. Vocês devem ter ouvido falar da Beth Lago, teve o questionamento aí do testamento dela, porque ela botou disponível para um filho só. Gente, cumprindo com a legítima, eu posso deixar disponível para quem eu quiser, inclusive só para um filho, né? Então, talvez, se ela tivesse falado isso antes, né? Talvez não tinha se judicializado, deixava a filha ou filho, sei lá, o que só recebeu a legítima ia espernear e tal, não sei o quê, mas, às vezes, já teria conformado com aquela situação. Então, agora, a gente também tem que ver a questão da vontade do titular, né? A gente tem que respeitar. Hoje em dia, o codicilo é um ótimo instrumento. Ele pode... Eu tenho 2 artigos, ano passado, recentes, sobre codicilo, um com o professor Daniel Bucay, um com a professora Caroline Pongé. No 3 tem esse com a Caroline Pongé, que a gente fala do potencial do codicilo. Se você prestar atenção que, agora, essa vontade do testamento, principalmente quando põe cláusulas restritivas, ela tem que se restringir a disponível. Se ela põe sobre a legítima, ela tem que ter justa causa. E essa justa causa, como diz o professor Marcelo Truzzi, ela tem que se fundamentar. Ou seja, vou dar um exemplo que eu sempre gosto de utilizar. Se hoje eu tenho um filho addict, eu ponho cláusulas restritivas, não ponho ele na minha disponível, só
com a legítima. Ainda ponho cláusula justificando, fundamentando, lembrando uma boa dica. Faça uma pastinha sempre que fizer assim. Põe os documentos ali, porque lá na frente lembrar disso, buscar isso. Então, fez, documenta tudo, está ali, anexa ao testamento, para quando se tiver. Agora, se eu demoro, vamos supor que eu demore 15 anos para morrer. E lá, na abertura do meu testamento, aonde eu deixei esses bens da legítima, com cláusulas restritivas mais fundamentados à época, ela tem que se sustentar na abertura do meu testamento. Então, ficarmos atentas. Às vezes, tem muitas pessoas antigas que ainda, eu sei que os testamentos tiveram que se adequar, tiveram um tempo aí, uma parte temporal aí, mas estarmos atentos que não pode só a vontade, né, de qualquer forma, a gente tem que pegar a função também do Instituto, né? É o que a professora Ana Luísa Maia Nevares fala da questão promocional do testamento, função promocional do testamento. Muito legal, Daniele. Inclusive, assim, acho interessante a gente pensar nisso, né, em cuidar de atender à vontade do sucedido, mas como a mediação entra bem na questão de talvez trazer clareza para os sucessores do porquê daquela vontade, né? Até no livro do planejamento sucessório tem um artigo da Fernanda Tartucci que ele traz uma frase que eu acho interessantíssima, que ele diz o seguinte: o mero descontentamento familiar sem lesão a direitos não pode ser tratado pelo Poder Judiciário. Você não vai conseguir reverter aquilo, como você disse, você tem que seguir, já que foi feito dentro da lei. Mas aquilo pode gerar uma ruptura familiar tão grande que, se tratado adequadamente, né, no bojo do planejamento sucessório, e muitas vezes por meio de uma mediação que vai trazer reflexões e clareza, faz toda uma diferença para aquela relação familiar se manter saudável, né? Com certeza, isso é essencial. Maravilha. A gente está chegando aí, tem mais 4 minutinhos. Acho que tinha uma pergunta, de repente, aqui das ferramentas, né? Quais são as ferramentas e apostos da mediação que são, assim, mais importantes na utilização do planejamento sucessório? Se quiser, de repente, Daniele, concluir com essa fala. Eu acho, assim, muito importante a questão do diálogo, né? Então, assim, eu acho que a mediação é o guardião do diálogo, e eu acho que esse diálogo é essencial. Então, assim, eu vejo que também a gente tem que estar sempre abertas a opções, né? Eu vi, entre até as tendências aí, que eu vi a Tânia falando, né, do mixed mode, eu acho que a questão é isso, não estar enrijecido, e o direito tem essa correlação com a mediação. Da mesma forma que ela fala que temos que superar um método para poder estarmos abertas a sempre a alternativas e possibilidades, eu acho que o direito ele não pode se restringir à estrutura do direito, e sim à função, e por isso que os institutos, porque o direito, que bem que a vida é maior que o direito, né? O direito corre atrás da sociedade. Então, a gente tem que ter um direito que nos perceba, que consiga também trabalhar, lógico, com uma segurança jurídica, mas que esteja aberto a esse diálogo. Então, eu acho essa ferramenta da mediação essencial, né? Eu acho que ouvir as partes individualmente, até para poder também ter essa percepção de onde é o grande problema, depois trazerem todos, e eu acho que essa neutralidade, né? Eu acho que são algumas dessas ferramentas que a mediação tem, e que essa imparcialidade, essa neutralidade, por isso que o advogado não pode querer ser mediador, gente. Mediador, ou você entra como mediador, ou você entra como advogado. Então, isso são coisas distintas, né? Para exatamente conseguir ter essa confiança, senão vai sempre achar, não, é o advogado. Então, são algumas das possibilidades. Eu vi ela também falando sobre o futuro também, das tendências do mundo eletrônico, né? E isso também, eu acho, cada vez mais se mantém atendimentos eletronicamente, clientes que preferem. Eu gosto, principalmente, das primeiras reuniões, entrevistas, serem mais pessoal. Eu acho que o contato, a percepção, a pessoal, e nesse momento inicial,
E isso não é feito em uma reunião, né? São feitas em algumas reuniões, a percepção. Porque você vai fazendo algumas perguntas que nem eles, e também, às vezes, eles veem, o cliente chega com uma posição, eu quero isso. Aí você vai falando os efeitos jurídicos do que ele está querendo. Não, mas isso eu não quero não, doutor. Doutor, então é o conhecimento, eu acho que é a responsabilidade, e acho realmente que a mediação, quero até conhecer mais para poder estar explorando, mas tem casos que realmente a gente tem que explicar, mostrar, e que é uma vantagem para todos, né? Como acho que a Tânia falou, essa questão do corporativo está bem mais ciente disso. Da mesma forma que o corporativo vai para a arbitragem, porque ele precisa ter uma solução. Se ele vai perder ou ganhar, ele precisa botar no orçamento dele aquele valor. Então, eu acho que... Mas nós somos feitos, nós somos humanos, por mais tecnológicos, nós somos humanos, e temos, todo mundo tem suas quisilas, as suas feridas, e isso, infelizmente, às vezes, muitas pessoas transformam para litígios, para brigas, para intolerância, e aí eu acho que a melhor ferramenta é o diálogo, a conscientização, uma conversa clara e direta, sabe? Essa coisa de botar todo mundo na mesa, e também ouvir as suas dores, que eu acho que é isso, né? Então, eu acho uma parceria aí que tem que ser muito mais praticada em alguns planejamentos, que a gente ver ainda, eu vejo pessoas que trabalham em conselhos de empresas, de famílias, que está, assim, caindo o negócio, e só se mantém a briga, porque hoje em dia tem uma questão da nova geração, né, que chamam herdeiros verdes. São herdeiros que eles estão entrando no negócio de uma forma mais profissional. Então, talvez a gente tenha uma defasagem aí de data, que eu falo, acho, de pessoas de 50 a 80 anos com mais dificuldade. Eu acho que o mais novo ele já vem com isso, mas também vem talvez de uma sociedade mais trabalhada, com mais terapia, com algumas questões. Eu acho que ele já entra menos passional, vamos dizer assim, nas relações. Sim, com certeza. Quando eu penso assim, na mediação, na mediação dentro do planejamento, eu penso todo nesse olhar multidisciplinar para um evento que é multifatorial, que é a morte, né? Que é o patrimônio, enfim, que não envolve só esse aspecto jurídico, que muitas vezes é a bagagem do advogado, né? Só o que está pautado na lei, mas também questões de ordem emocional e questões de ordem subjetiva que a mediação vai conseguir dar conta junto com o aspecto jurídico. Então, acho que é um combinado que faz muito sentido. É isso aí. E aí eu queria indicar para as pessoas que no tomo 2 tem um artigo de mediação, como ela falou, da Fernanda Tartucci e da Débora Brandão, e também dizer que no tomo 4 vem um outro artigo, também trabalhando mediação com arbitragem com planejamento, e essa língua que tem que andar conjuntos e se auxiliando quando necessário. Eu acho que da mesma forma que vocês já trabalham com mediação em empresas familiares, isso e aquilo, falar que essa empresa precisa se organizar, e dentro dessa organização também tem esse viés não só patrimonial em vida, mas também em casos já prevendo aí já essa transmissão, pensando na possibilidade da morte também, né? Maravilhoso, maravilhoso. A gente poderia ficar aqui horas fazendo perguntas e comentários, acho que teremos aí com certeza outras oportunidades. Queria te agradecer à disposição. Muitíssimo, muitíssimo, Daniele, pela sua presença, pela disponibilidade. Agradecer a todos que tiveram com a gente aqui até agora, né? Porque nessas agendas tão atribuladas de compromisso, separar uma hora para estar aqui com a gente é um privilégio nosso. Então, quero agradecer imensamente a todos. Dar uma boa noite, Tânia. E obrigada, Tânia, né, por esse espaço, para a gente poder convidar alguém e poder falar um pouquinho de um tema tão relevante, que eu acho que interessa a todo mundo. Então, obrigada por esse espaço. Obrigada, Daniele, por ter aceitado o nosso convite. Nossa, eu que agradeço, e falo também que eu disponibilizei um data show, só mesmo com um mapa mental aí dessas perguntas principais que a gente envolveu.
também tem o meu contato, tem os livros aí também, que eu acho que é isso, é se capacitando sempre, como vocês também recomendam e fazem, porque o mundo é isso, não estamos mais para amadores, temos que estar nos profissionalizando, nos preparando, capacitando para estarmos atendendo aos nossos clientes para terem todos essa questão da harmonia da solução aí dos seus problemas, planejando, tendo essa advocacia preventiva, que é muito mais interessante do que o desgaste de litígios e assim por diante. Muito obrigada pelo convite, estou sempre à disposição, e é isso. Obrigada mesmo. Obrigada, Daniele, pelo aprendizado. Obrigada, Nada, imagina, Tânia. Leila e Carol, por viabilizarem essa conversa. Obrigada a todos que estão presentes conosco até esse momento. Até uma próxima vez. Tá joia, obrigada. Boa noite, Tchau. pessoal. Boa noite. Boa noite. Um abraço a todos virtual. A todos. Se vocês três quiserem ficar um pouquinho para dar um alô, tá bom? Tá joia, obrigada. A Leila,